Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de drama chamado Adeus Christopher Robin. Alerta de spoilers a seguir. Em 1916, durante a Primeira Guerra Mundial, quando a França e a Inglaterra lutaram contra a Alemanha, havia um soldado britânico chamado Alan Alexander Milner, mais conhecido como Blue, lutando no campo de batalha. Vários meses depois que a guerra terminou, Blue finalmente pôde voltar para casa para viver a vida com a sua amada esposa Daphne. Desde que se aposentou como soldado, ele decidiu trabalhar como escritor romancista. Anos depois, Daphne agora luta para dar à luz ao seu primeiro filho. Fora da sala, Blue só pode ficar esperando, ouvindo a sua esposa gritar de dor sem poder fazer nada, até o nascimento de um menino chamado Christopher Robin Mine. Mas Daphne deu a ele um apelido, Billy Moon. Aos 3 meses de idade, ele estava dando muito trabalho, então os pais de Billy concordaram em contratar uma babá para cuidar dele. Algum tempo depois, Billy se acostumou a passar o dia sozinho com a babá. Agora ele já está crescido e bonito, e Blue se tornou um famoso romancista. Uma noite, no lançamento do seu novo livro, enquanto ele estava dando um discurso, o seu trauma de repente veio à tona. Ele se lembrou novamente do incidente no campo de batalha, quando as tropas alemãs massacraram seus amigos, e então decidiu deixar o evento. Em casa, Blue diz a Daphne e a um de seus amigos Ernest que em todo esse tempo ele só fingiu estar bem, quando na verdade nunca foi capaz de esquecer os traumas dos campos de batalha. Então ele decidiu convidar Daphne para se mudar para uma casa no campo, para que ele possa se acalmar. A princípio, Daphne se recusou porque sentia que a vida deles em Londres era perfeita, mas ao ver o estado depressivo do seu marido, Daphne teve que concordar. No dia seguinte, a família estava se preparando para se mudar para uma casa no interior. Blue está muito aliviado e acredita que se ele ficar longe da multidão da cidade, o seu trauma será curado. Depois de arrumar as coisas, Daphne dá alguns presentes para Billy não se sentir tão sozinho na sua nova casa. Um porquinho de pelúcia chamado Leitão, um tigre de pelúcia chamado Tigrão, um burro de pelúcia chamado Ió e um ursinho de pelúcia chamado Edward. Mas mesmo depois de se mudar, Blue parece nunca querer trabalhar. Todos os dias tudo o que ele faz é andar na floresta, construir um galinheiro e brincar com Billy. Daphne fica aborrecida. Ela acha que Blue deveria aproveitar o silêncio da casa para escrever um novo livro e não apenas brincar com Christopher. Daphne fica tão chateada que ameaça voltar para Londres novamente se Blue não começar a escrever. Mas em vez de impedir a sua esposa, ele permite que Daphne vá embora. Alguns momentos depois, a babá aparece e diz que se ela e Billy estão indo para Londres, Billy gostaria de ver os animais no zoológico. Mas mesmo irritada, Daphne arruma tempo para acompanhar o seu filho ao zoológico. Naquela noite, só Billy e a sua babá voltam para casa, enquanto Daphne fica na casa de uma amiga. Daphne planeja ficar lá até que Blue decida escrever o seu novo livro. No dia seguinte, a babá recebe a notícia de que a sua mãe está gravemente doente e pede permissão para visitá-la. Agora, Billy e Blue estão sozinhos em casa. Enquanto Blue está escrevendo, Billy diz que quer que o seu pai escreva um livro especial para ele. Ouvindo as palavras de Billy, Blue acaba de perceber que todo esse tempo ele nunca tinha passado um tempo sozinho com seu filho. Então decide levar Billy para um passeio pela floresta. Na floresta, Billy diz que quer mudar o nome do seu urso de pelúcia chamado Edward para Winnie, o mesmo que o nome do urso que ele viu no zoológico. De repente, Blue viu uma abelha, então ele disse que se tem uma abelha deve haver uma colmeia por ali. Se há uma colmeia, significa que há mel, e se há mel devem ter ursos também. Então ele apontou para uma árvore e ali estava o ursinho de pelúcia de Billy. Dia após dia, os dois passaram mais tempo juntos, e a relação entre pai e filho parecia estar cada vez mais próxima. Eles comiam juntos, brincavam juntos e até faziam exercícios juntos. Enquanto passeavam juntos, Blue levou Billy para ver os cisnes no lago. Então Billy perguntou qual era o nome do cisne. Seu pai explicou que o cisne era um animal selvagem que não tinha nome. Então Billy inocentemente chamou o bichinho de Pooh. Quando a noite chegou, Blue de repente teve uma ideia para o seu novo livro. Ele imediatamente entrou em contato com o seu amigo Ernest para voltar para casa. Quando Ernest chega, Blue conta a ideia de que ele quer fazer um livro infantil que descreve Billy e os seus brinquedos. Ambos tentam imaginar a ideia em um livro de histórias. O livro vai falar especialmente sobre o urso de pelúcia de Billy, chamado Winnie. Um dia, Ernest encontrou um poema
e então perguntou por que um poema tão bom quanto este não foi enviado à editora. Blue então responde que este poema foi escrito especialmente para Daphne, e ele nunca o daria a ninguém. Ouvir as palavras de Blue deixou Ernest tocado, então ele secretamente enviou o poema para Daphne em Londres. Daphne ficou profundamente emocionada com aquelas palavras, e no dia seguinte ela decidiu ir para casa. Vendo que sua mãe havia retornado, Billy ficou muito feliz. Daphne então deu a ele um canguru de pelúcia com seu filhotinho. No dia seguinte, Ernest, Blue e Billy vão dar um passeio na colina. No caminho, Blue diz que planeja incluir o nome de Billy como um dos personagens do seu novo livro de história, Winnie the Bear. Ernest sugere que ele use o nome real de Billy, Christopher Robin. Ouvindo a ideia, Blue imediatamente concorda sem antes pedir o consentimento da criança. Billy queria recusar, mas só podia ficar em silêncio. Quando chegaram ao topo da colina, Ernest ficou muito comovido ao ver aquele belo cenário natural. Durante a Primeira Guerra Mundial, muitas terras europeias foram destruídas e era difícil encontrar um lugar pacífico como este, onde crianças pequenas podiam brincar em segurança. Naquela noite, enquanto trabalhavam em seu livro de histórias, Blue sentiu que o nome Winnie the Bear não se encaixava muito bem. Então eles tiveram que inventar um novo nome mais único para que as pessoas pudessem se lembrar imediatamente. Blue se lembrou do nome que o seu filho deu ao cisne, Pooh. Os dois então decidiram mudar o nome de Winnie the Bear para Winnie the Pooh. No dia seguinte, a babá voltou ao trabalho na casa de Billy, o que o deixou muito feliz. Durante dias, Blue e Ernest trabalharam em seu livro de histórias, e depois que tudo estava pronto, Winnie the Pooh sai do papel. Em apenas algumas semanas, Winnie the Pooh se esgotou em toda a Europa. Todos gostaram daquela história. Até que um dia, quando Billy estava brincando na floresta, 2 jornalistas tentaram tirar uma foto dele, e os dois sabiam que Billy Moon era o verdadeiro Christopher, do livro de histórias Winnie the Pooh. Não muito tempo depois, a babá proíbe que eles tirem fotos sem permissão e leva Billy para casa. Em casa, a babá conta sobre os 2 repórteres para os pais de Billy, mas Daphne não estava zangada e pensou que Billy logo se tornaria um artista famoso. Ela decide apoiar os jornalistas e a mídia para expor o seu filho. No dia seguinte, Billy foi convidado para dar uma entrevista para uma revista famosa. Todos conhecem Billy como Christopher Robin. Multidões aparecem para vê-lo, e depois daquela entrevista, Billy foi ficando cada vez mais famoso, até mesmo na Floresta Pacífica onde ele costumava brincar. A floresta agora se tornou um parque turístico chamado Winnie the Pooh, e as notícias do parque se espalharam por toda a Europa. Enquanto isso, Blue e Daphne também foram convidados para os Estados Unidos para a abertura de uma loja de ursinhos de pelúcia Winnie the Pooh. Na festa de abertura, algumas pessoas continuaram a falar sobre Christopher Robin. Blue fica desapontado, pois ele havia lançado vários romances e era famoso como escritor, mas depois de Winnie the Pooh, todos só o conhecem como o pai de Christopher Robin e não como um famoso escritor. No seu aniversário, Billy fez um desejo de aniversário ao seu pai que estava na América. Billy estava muito feliz, mas no meio da conversa ele ouviu a voz de outra pessoa. As felicitações do seu pai pareciam falsas porque ele estava participando de uma entrevista de rádio. As palavras eram apenas para que as pessoas julgassem que a relação de pai e filho era perfeita. No final da conversa, Blue disse adeus Christopher Robin, mas Billy não entendeu nada e então perguntou à babá por que o seu pai, que sempre o chamava de Billy, agora estava lhe chamando de Christopher Robin. Mas a babá não sabia como explicar isso a ele. No dia seguinte, quando os pais de Billy voltaram para casa, Daphne imediatamente diz a ele para trocar de roupa, dizendo que eles estavam indo para um lugar divertido. Billy estava feliz e achou que sua mãe e seu pai iriam levá-lo para passear. Então, Daphne o levou a uma loja de brinquedos. Mas o passeio não foi tão divertido assim. O gerente da loja explicou a Billy que ele tinha feito um contrato com os seus pais e que ele tinha que conhecer os seus fãs como Christopher Robin. Ouvindo isto, Billy ficou chateado. Ele não queria fingir ser Christopher Robin, mas depois dos constantes pedidos do seu pai, Billy foi forçado a concordar. Quando encontrou seus fãs, Billy fingiu sorrir. Vendo o esforço do seu filho para sorrir, o coração de Blue ficou apertado. No fundo, Blue sabia que Billy não estava confortável com tudo isso, mas ele sentiu que o que estava fazendo agora estava certo, porque mais tarde, o dinheiro dos livros e brinquedos Winnie the Pooh seria entregue a Billy e aos seus estudos. Uma tarde, enquanto estava brincando com a babá,
Billy de repente pergunta se existe algum lugar no mundo onde as pessoas não conhecem o Winnie the Pooh, porque se houver, ele gostaria de morar lá. Ouvir as palavras de Billy deixam a babá triste e pensativa. Uma criança tão pequena quanto Billy deveria poder viver como ele mesmo, brincando com o que quiser e tendo o amor de seus pais. Não fingir ser um personagem fictício só para agradar as outras pessoas. Os dias de Billy são ocupados agora. Ele tem que responder a dezenas de cartas dos seus fãs e andar por aí vestido exatamente com as mesmas roupas que Christopher Robin veste no livro, além de dar entrevistas em várias rádios até altas horas da noite. Mesmo que ele estivesse deprimido, Billy continua a desempenhar as suas funções pelo pedido dos seus pais. À noite, quando um Billy sonolento vê a sua babá saindo com um homem, ele fica irritado e não quer que ninguém a leve. No dia seguinte, Billy conta aos seus pais sobre a noite passada. Daphne e Blue ficam muito zangados com as notícias, dizendo que eles pagaram um preço alto para que a babá pudesse se concentrar em cuidar de Billy e fazê-lo feliz. Mas a babá também quer procurar a sua própria felicidade fora de casa, e ouvir as palavras duras dos pais de Billy deixam ela aborrecida. Até agora, ela sempre trabalhou bem e tentou fazer Billy feliz quando seus pais não estavam em casa, mas apenas por sair a um encontro ela foi repreendida. A babá então diz que não era só porque Daphne tinha dado à luz ao Billy que ela era uma boa mãe. Ela também estava farta de Blue. Não era porque ele dava tudo a Billy que o seu trabalho como pai estava terminado. A verdadeira tarefa dos pais é fazer com que seus filhos se sintam amados pela família e sejam verdadeiramente presentes. Decepcionada, a babá decide se demitir e dizer adeus a Billy. Depois de todos esses anos que ela tinha cuidado de Billy desde que ele era bebê, os dois viveram muitos momentos bonitos juntos. Então ela pede a Billy para não esquecer todas as memórias, para que eles possam continuar conectados, mesmo que os dois não se vejam mais. Naquela noite, Blue continuou refletindo sobre todas as palavras da babá. Ele começou a sentir que sempre esteve muito ocupado, a ponto de não ter tempo para brincar com seu filho. Mais tarde, Blue decide levar Billy para um passeio no zoológico, mas todos os visitantes o reconhecem. Até mesmo o proprietário do zoológico está desesperado para forçar Billy a tirar fotos com o urso, mas é muito perigoso e o urso poderia ter atacado Billy. A partir deste incidente, Blue percebeu que tudo o que ele tinha feito todo este tempo não foi para a felicidade de Billy, foi apenas egoísmo. Em casa, Blue pensa novamente no incidente do zoológico e revela que de agora em diante ele vai parar de escrever os livros de bichinhos e vai mandar Billy para o internato. Assim, Billy poderá se socializar com seus novos amigos, como Billy Moon e não como Christopher Robin. Ao ouvir a sua decisão, Billy fica muito feliz. Depois de tanto tempo tendo que fingir ser outra pessoa, ele finalmente estava livre. Mas infelizmente na escola, os amigos de Billy fazem bullying com ele por anos, chamando-o pelo nome que ele mais odeia, Christopher Robin. O ódio de Billy por Christopher Robin do livro Winnie the Pooh fica cada vez maior com o tempo. Um dia na escola, o governo está selecionando os alunos para participarem do serviço militar. Cada criança com idade suficiente é selecionada para ser enviada para a guerra. Quando Billy fica sabendo que não passou, ele é enviado para casa. Naquele ano, cada rapaz que tinha idade suficiente era obrigado a entrar para o serviço militar, mas haviam padrões que iam desde o histórico médico, altura, peso e até força física. Se você não atender os critérios, será enviado para casa. Os rapazes que eram enviados para casa eram geralmente considerados pela comunidade como perdedores ou fracos, porque não podiam lutar para defender o seu país. Em seguida, seu pai leva Billy para um passeio na floresta do antigo parque turístico Winnie the Pooh, que agora estava fechado. Vendo todas aquelas memórias, Billy fica enjoado. Ele sente que o Winnie the Pooh arruinou a sua vida. Mas ele estava certo de que com as conexões internas do seu pai, Billy seria capaz de se juntar à guerra para defender o seu país. No início, Blue se recusou, temendo que o seu filho morresse no campo de batalha, como seus amigos. Mas Billy disse que desde jovem ele sempre obedeceu a todas as ordens do seu pai, mesmo tendo que sacrificar a sua infância. Ele alega que agora é a vez de Blue conceder o seu desejo, e ao ouvir o pedido do seu filho, com o coração apertado, Blue é forçado a concedê-lo. Alguns dias depois, Billy foi recrutado, e então Blue o levou para a estação, e enquanto esperavam o trem, Blue implorou novamente a Billy para ele não ir. Ele estava disposto a dar toda a sua riqueza ao Billy neste mesmo segundo, desde que ele não fosse embora.
Mas a decisão de Billy foi unânime. Ele disse que se ele aceitasse todos os lucros das vendas dos livros, isso significaria que ele concordou em se tornar Christopher Robin, um personagem fictício que não é ele. Desde a infância, Billy nunca quis fama ou dinheiro, ele só queria uma figura paterna para acompanhá-lo e brincar com ele. As palavras de Billy são como uma surra para Blue. É muito triste que ele tenha perdido tanto tempo precioso com o seu filho. Ele se lembra do aniversário do pequeno Billy, quando ele deu parabéns a Christopher Robin, sabendo que o seu filho não queria ser chamado assim. Mas agora, enquanto observava a partida da criança, Blue disse para si mesmo: "Não vá, Christopher Robin. Não vá, Billy Moon. Não vá, meu filho." Um dia, Blue recebeu uma carta, e nela estava escrito que Christopher Robin Mine, comumente chamado de Billy Moon, estava desaparecido dos campos de batalha. Lendo aquela carta, Blue ficou com o coração partido e continuou chorando por horas no quarto de Billy. Se sentindo arrependido, se ele ao mesmo nunca tivesse escrito um livro patético de história de bichinhos, se ele tivesse prestado mais atenção ao seu filho, talvez nada disso teria acontecido e ele não teria perdido o seu Billy Moon. Dia após dia, Blue passa com a sua esposa cheia de tristeza, embora ainda haja a possibilidade de que Billy esteja vivo. Então, Blue reza e implora por uma segunda chance de ver o seu filho novamente. Se Deus responder à sua oração, Blue promete nunca mais desperdiçar o seu tempo e essa oração se torna realidade. Billy ainda está vivo e no dia seguinte está em casa em segurança. Então, Blue leva para a colina onde eles costumavam passear com Ernest. Lá, Billy conta a sua história de quando se perdeu no campo de batalha e a sua equipe se separou do batalhão e quase morreu cercada por tropas alemãs. No meio do desespero, de repente, um de seus camaradas estava cantando uma canção de Winnie the Pooh, a canção que ele odiava tanto. Mas quando seu parceiro cantou, Billy começa a perceber que a razão pela qual todos memorizam a canção é porque cada palavra faz com que as pessoas se sintam em casa, seguras e confortáveis, como se pudessem esquecer a crueldade da guerra, mesmo por um segundo. Felizmente, os reforços vieram em seu auxílio. Então, Billy e sua equipe finalmente conseguiram repelir os alemães, e Billy foi capaz de voltar com segurança. Desde então, Billy foi capaz de perdoar lentamente seu pai, esquecendo o passado e começando a aceitar o Winnie the Pooh em sua vida. A fama de Winnie the Pooh continuou crescendo, mas Christopher nunca pegou os lucros para si. Ele se casou e abriu uma pequena livraria em Devon. Seus bichinhos de pelúcia continuam expostos em uma livraria em Nova York e atraem 750 mil visitantes por ano. Recentemente, Winnie the Pooh foi considerado o livro infantil mais amado de todos os tempos. Obrigada por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.